Fala pessoal, meu nome é Arnaldo, auto-intitulado O Desenhista Nerd, e aqui nesse canal eu compartilho com vocês as minhas criações. E falando em criação, esse é o primeiro vídeo da série onde eu compartilho com vocês o meu processo de criação de histórias em quadrinhos. Bom, eu costumo dividir o processo de criação de história em quadrinhos em duas partes: a história e os quadrinhos. Eu sei que é bem óbvio, mas quanto mais óbvio, mais fácil de lembrar. E depois eu subdivido em outras partes. E tudo começa com uma ideia. E essa ideia se torna um aglomerado de ideias. Mas para que as ideias se tornem uma história, eu preciso de um conflito. Round 1. Fight. E uma vez que eu tenho um conflito, eu faço três coisas. 1. Eu apresento o conflito. 2. Eu desenvolvo o conflito, colocando os personagens da história tentando resolver o conflito. No meio do caminho, eles podem ou criar novos problemas ou falhar em resolver o primeiro conflito, ou as duas coisas. E assim essa história se desenvolve. E a terceira coisa que eu faço no final é resolver o conflito de uma forma que faça sentido, que não pareça saída do nada. E para melhorar isso, eu preciso estabelecer bem o cenário onde essa história acontece e os personagens que vão conduzir essa história. Particularmente, eu gosto de saber tudo sobre os meus personagens. Eu gosto de saber a vida deles inteira antes da história acontecer. Eu gosto de saber o que eles gostam, o que eles não gostam, que tipo de escolha eles fariam em certas situações. E a verdade é que quando eu não sei exatamente quem são esses personagens, eu faço uma entrevista com eles. E é uma coisa muito divertida, e é maluco também ver como eles respondem de forma diferente as mesmas perguntas. How many kids do you have? Yes. What is your favorite color? Teal. You know, that's the worst color. Do you feel like you have everything necessary to perform your job? I don't have happiness. Eu sei que pode parecer que é um problema psiquiátrico, mas na verdade isso é só criatividade, cara. Eu acho que é muito legal brincar de ser outras pessoas. Quando você cria histórias, você pode ser todos esses personagens diferentes e pensar. E isso é muito legal também na vida, porque, tipo, vou abrir um parênteses bem grande aqui, que na verdade nem estava no roteiro, mas uma das coisas legais de criar personagens é que você passa a observar as pessoas melhor. E também isso ajuda você na sua vida até pra, tipo, entender melhor as pessoas, sabe? Você tentar enxergar as coisas do ponto de vista das outras pessoas. Porque se você está escrevendo uma história, você precisa pensar por que o vilão faz o que ele faz. Você precisa pensar por que a vozinha faz o que ela faz. Você precisa pensar por que o cachorro faz o que ele faz. Você precisa pensar por que o ajudante faz o que ele faz, por que o herói faz o que ele faz. E você não é nada disso e você é tudo isso. Eu gosto de criar toda a biografia do personagem, pelo menos na minha cabeça, antes de colocar mais detalhes na história. Porque a história é sempre conduzida pelas escolhas dos personagens. E as escolhas dependem daquilo que eles acreditam e daquilo que eles vão fazer. Mesmo que eu não mostre na história, mesmo que os diálogos não contem, mesmo que a coisa não aconteça, é importante você ter na sua cabeça quem esse cara foi na infância, se ele teve uma infância legal, ou se ele apanhava na infância, qual tipo de trabalho que ele tem, o que ele faz, o que ele gosta de comer, o que ele não gosta, ou ela, né? Porque isso vai determinar as escolhas que ele vai fazer, e as escolhas que ele vai fazer, ou ela vão fazer, né? Vão determinar o que acontece na sua história, para onde que a história vai. O que torna os personagens interessantes são suas escolhas, e suas escolhas estão baseadas na experiência de vida dos personagens, porque é isso que torna as pessoas interessantes no mundo real. Então, tente criar o background dos seus personagens, a história deles, o que aconteceu antes, mesmo que você não use isso, não conte isso. Olha, quando eu era criança eu apanhava do meu pai, quando eu era criança, ou quando eu era adolescente eu não conseguia arranjar namorado, ou namorada. Se isso é uma característica do personagem, isso vai influenciar as decisões dele, mesmo que em nenhum momento da história ele vire e diga. E sobre o cenário, é importante que você conheça, bom, pelo menos eu tento fazer isso, sobre o cenário eu tento pensar sempre assim, nas distâncias que eles vão percorrer, quanto tempo leva de um lugar para o outro, qual a temperatura que aquela coisa está acontecendo, que hora que está acontecendo. Porque às vezes parece que tem uma história. Por exemplo, vou pegar um exemplo: Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco geralmente acontece tudo em 12 horas. E a série inteira, que tem mais de 100 episódios, acontece num período que não chega nem a uma semana, se não me engano, assim. Tipo,
Então assim, 12 horas nas 12 casas, depois mais um dia no Poseidon e mais 2 dias no Hades, e aí você percebe que uma coisa que você ficou assistindo por anos, naquela cronologia aconteceu em 2 dias, em 3 dias. Pra mim, isso é uma das coisas que empobrece Cavaleiros do Zodíaco, que é uma série que eu gosto bastante. Porque eu acho que o argumentista, né, o roteirista lá, o Masami Kurumada, não pensou em criar alguma coisa mais coerente com a realidade. Então é importante você pensar que tá frio, tá quente, pensar à distância, né? Uma das críticas, por exemplo, que Game of Thrones recebeu muito em um dos episódios foi que tinha um grupo de personagens que estavam para fora da muralha e isso era muito longe. E de repente a rainha Daenerys, né? Ela vai com seu dragão lá e resgata eles do meio dos mortos-vivos de gelo lá, os caminhantes brancos. Todo mundo falou, cara, não tinha como, né? Os fãs perceberam isso, né? Não tinha como ela chegar tão rápido da onde ela estava até ali. E isso é uma das coisas que as pessoas dizem que é onde Game of Thrones morreu. Esse é o dia em que Game of Thrones morreu, quando a Daenerys atravessou a muralha com o dragão para salvar lá o grupo que ficou conhecido como o Esquadrão Suicida. Então depois disso eu imagino uma sequência de eventos que vão ser mostrados em cenas. Essas cenas podem ser mostradas na sequência cronológica, ou seja, na ordem que elas aconteceram nesse mundo imaginário, tipo, isso aqui aconteceu na segunda, isso aqui aconteceu na terça, isso aqui aconteceu na quarta. Ou eu posso dizer, olha, eu vou mostrar primeiro o que aconteceu na quarta e depois o que aconteceu na segunda. Ou tipo, isso aconteceu 6 da manhã, isso aconteceu meio-dia, isso aconteceu 7 da noite. Mas eu vou começar a história mostrando o que aconteceu às 7 da noite. Isso por algum efeito dramático. Ou eu posso simplesmente contar a história na sequência. Você tem grandes histórias contadas na sequência, como é o caso de Star Wars, Senhor dos Anéis, Matrix. Todos eles são contados na sequência. Ou você tem histórias que não são contadas na sequência. Como, por exemplo, como é o nome daquela? Amnésia, Memento, né, que é contado ao contrário do Nolan. Mas se você pensar em história em quadrinhos, a maioria das histórias são contadas na ordem. Mas, por exemplo, você tem a Piada Mortal, em que ele fica tendo flashbacks, né? Então você conta o que está acontecendo aqui e você conta o que aconteceu há alguns anos atrás, né? Você tem uma linha de tempo na Piada Mortal que conta o que está acontecendo no presente do Batman, da Bárbara Gordon e do Coringa, e você tem o que aconteceu com o Coringa quando ele era mais novo e como ele virou o Coringa. Isso é uma forma de você quebrar a linearidade. Você não conta a história linear, você conta ela em flashbacks. Você está contando 2 momentos no tempo, pulando e usando recursos visuais para as pessoas perceberem que não são as mesmas linhas temporais. Por exemplo, quando você tem uma lembrança do Coringa, ela geralmente está em preto e branco, dependendo de quem é o colorista e qual a edição, né? Porque a Piada Mortal tem edições diferentes. Mas quando está no flashback, é preto e branco ou com uma outra paleta de cores. E quando está no atual, as cores são mais vivas. Então, o que eu faço? Eu crio uma estrutura, né, dos eventos, da ordem dos eventos, uma timeline, e depois eu narro a timeline, eu escolho se eu vou narrar essa timeline na sequência, ou se eu vou narrar a timeline, o evento vem primeiro, o quarto evento vem primeiro, o último evento vem primeiro, ou o primeiro evento vem primeiro, e depois o primeiro, o segundo, o terceiro. Tá? São escolhas com objetivos dramáticos. Uma outra HQ que faz isso muito bem também é o que eu gosto muito, é do Damon Lindelof e do Lenny Francis Yu, o Ultimate Hulk versus Ultimate Wolverine. É muito legal, ele brinca muito com essa questão, porque o Damon Lindelof, que é o cara que escreve essa HQ, ele fez também o Lost, né? We have to go back! Que brincava muito com flashbacks e depois flash forwards. É uma coisa que o Lindelof gosta de fazer. Opa, alguma coisa aconteceu aqui? Aqui parou de gravar? Ah, minha nossa. Eu não tô falando há 1 hora aqui. É o pessoal mandando bom dia. Sim. Nossa, esses bom dia me matam, cara. Quer apagar o que eu gravei de ontem. Vamos, filhão. É pra hoje, viu? E depois que eu faço esse esqueleto, então eu começo a preencher esse esqueleto. Com o quê? 6 hamburgers, 6 french fries and 6 sodas, please! Com as escolhas dos personagens, escolhas de ação, escolhas de fala, né, os diálogos, todas essas coisas. É sempre melhor que as histórias sejam conduzidas pelas escolhas dos personagens e não por eventos aleatórios que simplesmente acontecem. Os eventos aleatórios são legais para criar problemas para os personagens, mas não para solucionar problemas. Por exemplo, uma pessoa acorda de manhã e encontra um bebê na porta de sua casa. Isso é uma coisa aleatória, mas isso é ótimo para começar uma história. Porque você quer saber o que essa pessoa vai fazer com esse bebê que foi deixado na porta da casa dela.
Mas se o bebê simplesmente sumir e a vida da pessoa continuar normalmente, você vai achar aquilo esquisito, porque você quer saber o que aconteceu com o bebê. E se o roteirista dizer, ah não, simplesmente uma pessoa pegou e foi criar ele numa mansão, ele ficou rico, então deu um final feliz. Você ainda vai achar aquilo esquisito, porque você vai dizer, cara, a solução veio do nada. Rápido spoiler de Star Wars Ascensão Skywalker. Perigo! É o que acontece quando o Chewbacca morre. Aliás, que filme horrível, né? Mas enfim, você vê a nave, o Chewbacca entrar numa nave, a nave explodir e você diz, bom, o Chewbacca morreu. Mas dali 5 minutos, sei lá, você vê que o Chewbacca estava vivo numa outra nave. Essa outra nave não foi mostrada, você não sabia que existia a possibilidade de estar na outra nave, tinha ficado claro que ele tinha morrido. Então o que você fez? Você achou, do nada, você criou uma solução para um problema. Você jogou um problema do nada, que eles tinham que resolver, ótimo, beleza. Mas de repente surge uma solução do nada que não tem a ver com as escolhas dos personagens. A gente quer ver em histórias, geralmente, a vida jogar um abacaxi na mão de alguém e ver como é que essa pessoa vai descascar o abacaxi. Ó, varou do outro lado. Aí você só vem e tira ela. Tira o miolinho. Aqui tá o abacaxi. Olha lá, ó. Fica oco. Casca inteirinha. Aí só você vir e cortar o abacaxi, ó. A gente não quer que essa pessoa simplesmente jogue o abacaxi de volta e a vida devolva o abacaxi descascado. Esse tipo de história não é interessante e parece muito esquisita. Então a gente terminou o que eu disse que era a primeira parte, que é a parte da história. Agora nós vamos para a parte dos quadrinhos, que é a parte do desenho. Mas, como esse vídeo já ficou muito longo, nós vamos deixar isso para o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, se o que eu disse te ajudou de alguma forma, e se você quer ser um desenhista nerd, você simplesmente se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aí embaixo, qualquer comentário ajuda, não precisa dizer que ficou bom ou ruim, se quiser vai ser ótimo, mas se você não tiver um comentário na sua cabeça pra falar, coloca, sei lá, peixe. Porque ajuda no engajamento do canal, beleza? Bom, se você acha que é legal também compartilha com quem gosta desse tipo de coisa. Ah, e lembrando de uma coisa, para você ser um desenhista nerd, é óbvio, você precisa ser desenhista e nerd, não é verdade? Agora, eu não vou entrar aqui no mérito do que é ser nerd e do que não é ser nerd, beleza? Assim, talvez algum dia eu faça um vídeo sobre isso. Mas, se você não é desenhista e quer ser, tem aí no link na descrição o meu curso de desenho, que você pode entrar lá, comprar e aprender a desenhar os fundamentos, né? Aprender os fundamentos do desenho que vão possibilitar você desenhar qualquer coisa, não só copiar desenhos, mas também criar os seus próprios desenhos. Então é isso que eu tinha para dizer hoje, até o próximo vídeo, falou, valeu!